Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje vamos ver um pouquinho sobre dilatação térmica. Bom, para falarmos sobre dilatação térmica, vocês têm que lembrar um pouquinho sobre o conteúdo de calor e temperatura. Quando um corpo ele aumenta sua temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas que compõem esse corpo, fazendo assim com que haja uma variação das dimensões desse corpo. Nós temos dois tipos de dilatação térmica: a dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos, sendo que os sólidos eles podem variar de três formas diferentes. Primeiro, linear, quando nós temos um corpo que ele vai variar em todas as dimensões, só que apenas uma dimensão ela é mais perceptível. Um exemplo disso, por exemplo, é o que acontece nos fios de energia. O segundo tipo de dilatação é a superficial, onde basicamente vai acontecer em placas, onde você vai ter duas dimensões dela variando. E o terceiro tipo é a volumétrica, onde nós vamos ter três dimensões desse corpo variando. Vamos ver um exemplo. Imaginamos que nós temos uma barra de ferro que, ao receber uma temperatura, ela aumentou alguns centímetros. Como a gente descobre quantos centímetros essa barra de ferro aumentou? Bom, nós vamos usar a fórmula que ela se dá da seguinte maneira: ΔL, que é a variação do comprimento, nós vamos ter L0, que é o comprimento inicial dessa barra de ferro. Nós vamos ter o valor de alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, lembrando que cada elemento ele vai ter um coeficiente diferente, e ΔT, que é a variação de temperatura. Na dilatação linear, nós temos que entender a seguinte coisa: nós usamos a mesma fórmula para dilatação linear, dilatação volumétrica, dilatação superficial. Só que a gente vai mudar algumas letrinhas. Por exemplo, na linear nós usamos alfa, na superficial nós usamos beta e gama na dilatação volumétrica, sendo que essas letrinhas elas têm uma correlação entre si, mas todas elas equivalem ao coeficiente de dilatação único de cada material. Vamos aqui usar um exemplo de uma placa qualquer que ela tem inicialmente 20 metros quadrados. Opa, esqueci de colocar um quadrado no exemplo. Mas de qualquer forma, ele depois de uma dada temperatura, ele vai aumentar as suas dimensões. Então, nós vamos usar aquela mesma fórmula que nós usamos anteriormente, só que com algumas alterações. Vocês vão perceber aqui que de uma forma ou de outra ela é igual à outra fórmula que nós usamos. Então, sua temperatura inicial antes era 30 graus Celsius. Só que depois de dado tempo, ele aumentou para 40 graus Celsius. Então, nossa variação de temperatura nesse caso vai ser temperatura final menos a temperatura inicial, que vai dar 10 graus Celsius. Bom, suponhamos que nesse caso aqui ele dê pra gente o valor de alfa, que é o coeficiente linear, e não o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Tem algum problema? Não, por quê? Porque nós sabemos que 2 vezes alfa vai ser igual a beta. Notem aqui que o número do coeficiente sempre vai ser uma notação científica. Nesses casos aqui, a gente multiplica os números que não possuem o expoente e depois só repetimos o número que possui expoente. Agora vamos pegar todos os valores que nós já temos até agora e vamos substituir nossa fórmula. Então vamos lá. Superfície inicial vezes o valor de beta vezes a variação de temperatura.
Agora, para nós respondermos isso aqui, é muito simples. Vamos pegar todos os números que não têm um expoente e multiplicá-los. Vamos lá. 20 vezes 4. Depois 10. Nosso resultado deu 800. Então, vamos lá. 800 da multiplicação e depois nós repetimos o número que possui expoente. Observem que nosso comprimento inicial estava em metros, então o nosso resultado aqui também vai ser em metros. Entretanto, algumas questões pedem para vocês fazerem a conversão, então vou ensinar vocês aqui como vocês fazerem a conversão. Percebam que, dependendo do tipo de conversão que eu quero fazer, eu vou multiplicar ou vou dividir por 10. Vamos supor que eu quero transformar metros em decímetros. Nesse caso, eu vou multiplicar por 10. Então, vamos lá. O que antes eu tinha 800, ao multiplicar por 10, passou a ser 8.000. Faço a repetição do restante, acrescentando agora o decímetro, após minha conversão. Só que, em alguns casos, ele ainda pode pedir para você tirar a notação científica. Então, como nós vamos fazer isso? Bom, a gente faz isso da seguinte maneira. Eu tenho 8.000 vezes 10 elevado a menos 3. Nesse caso aqui, vocês vão pegar o menos 3, que é o da potência, e vocês vão contar 3 casas à esquerda. Nesse caso aqui, a esquerda parou antes do 8, então isso quer dizer que eu tenho 8 decímetros. Minha variação de comprimento foi 8 decímetros. Superfície, desculpa. Vamos agora responder juntos essa questão aqui. Ele está falando o seguinte, que o aço possui o coeficiente de dilatação linear 1,1 vezes 10 a menos 5. E a gente tem os trilhos de um ferro que tem 12 metros e anteriormente ele estava a 0 graus Celsius. Então, sabendo que nessa região a temperatura pode chegar até 40 graus Celsius, qual é o espaço que deve ser deixado entre os trilhos, levando em consideração a quantidade que esses trilhos podem dilatar? Bom, eu quero saber aqui minha variação de comprimento. Então, sabendo que meu alfa é 1,1 vezes 10 elevado a menos 5, minha variação de temperatura é 40 graus Celsius, e o meu comprimento inicial é de 12, vamos agora jogar tudo na nossa fórmula. Então, vamos ter ΔL é igual a L inicial vezes alfa vezes variação de temperatura. Lembrando aqui que nesse tipo aqui de multiplicação, nós vamos multiplicar aquilo que não tem a potência e repetir a potência. Então, vamos lá, nós vamos multiplicar esses números aqui e repetir a potência. Então, vamos lá, primeiro vamos multiplicar 12 vezes 1,1. Então, vamos lá. Fazemos a multiplicação de todos os números. Depois disso, vamos somar. Depois, contamos quantos números tem depois das vírgulas e descemos a vírgula de novo. Agora, já multiplicamos 12 por 1,1, vamos multiplicar por 40. Então, vamos lá. Bom, tem dois números depois da vírgula, então
Vamos contar aqui e colocar a vírgula depois de 2 zeros. Então, nosso resultado deu 528. Metros. Não esquecendo, é claro. Só que nesse caso aqui, a pergunta estava pedindo centímetros, então vamos transformar esse número em centímetro. Bom, aqui nós vamos primeiro transformar para decímetro e depois para centímetro. Nesse caso aqui, nós vamos, ao invés de multiplicar por 10, nós vamos multiplicar por 100. Então, acrescentamos 2 zeros aqui no nosso número. Poderíamos parar por aqui, sim, mas se nós quisermos transformar ele e tirar ele da notação científica, como é que nós fazemos isso? Simples. Nesse caso aqui, nós temos 10 elevado a menos 5. Sim. Então, nós vamos contar 5 casas à esquerda. Nesse caso aqui, nossa vírgula parou antes do 5. Então, nós não precisamos colocar o zero e nós colocamos o zero antes da vírgula. Assim, nossa variação deu aproximadamente 0,53 centímetros. E é só isso, pessoal, por hoje. Bons estudos e até a próxima!